funciona. Não funciona mesmo, né? Não funciona mesmo. Ah, daí pode ficar a noite inteira aí, mas não funciona. Muito boa noite aos irmãos, sejam bem-vindos à casa de Deus, a mais uma noite, para nós aqui louvar o nome do Senhor Deus. Nós queremos agradecer a todos que aqui se achegaram nessa noite, que o Teu Santo Espírito atue em cada coração. E também, Deus, nós já queremos agradecer a todas as pessoas também que estão nos assistindo através do Facebook, através do YouTube. Que Deus abençoe você que está em casa também. E que nessa noite você possa orar a Deus e lembrar que Ele é um Deus maravilhoso e que está prestes a voltar. Então, que Deus abençoe a você nessa noite e que o Santo Espírito, além de atuar no teu coração, que você possa pedir que Ele atue na vida dos seus familiares, dos seus amigos e daqueles que necessitam da ajuda de Deus. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos dar início, então, à programação dessa noite. Mais uma noite de domingo especial. Nós queremos, então, primeiramente, orar a Deus para que Ele possa estar conosco nessa noite. Vamos orar, então? Feche seus olhos, você que está na igreja, você que está em casa também, para nós agradecer ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, Santo Pai que estás no céu, nós queremos, Pai, te agradecer pelas bênçãos que nos ofereceste neste final de semana, Pai. Graças a Ti estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que dá para todos aqueles que necessitam. Te pedimos, Senhor, essas bênçãos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar um pouquinho? Vamos louvar o nosso Deus? Vou pedir que o sonoplasta lá em cima possa colocar a primeira música, pedir o Jean também que vem aqui na frente, para nós louvarmos o nome do Senhor Deus nessa noite. Tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao meus olhos abri, ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. Me alcançou.
ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória, vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Também seja muito bem-vindo. Nós vamos dar continuidade aqui no nosso estudo sobre o livro de Apocalipse, mas se a gente começar com uma boa provinha, é bem mais fácil para a gente aquecer, né? Nessa noite fria. A provinha sobre as 7 igrejas da Ásia, vocês ainda se lembram? O vídeo está dizendo que esse lado aqui se lembra. Agora o lado de cá ainda não sei. Vamos então fazer um pré-aquecimento, depois um aquecimento, depois a gente fala, até para o pessoal de casa ouvir. Então vamos lá. Pelo menos os números das igrejas vocês sabem, né? Tá vendo? Vocês sabem então. Então vamos lá. No 3 nós começamos pela primeira. 1, 2, 3. Éfeso, Esmirna. É por isso que era só um pré-aquecimento. Faz o seguinte agora. Abre sua Bíblia aí, no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Porque a gente tem que fazer bonito aqui, senão o pessoal de casa vai pensar que a gente não está muito animado aqui, né? E nós temos que mostrar para eles que mesmo fazendo poucos graus aqui em São Joaquim, nosso coração está aquecido. Todos encontraram Apocalipse capítulo 1? Então vamos ler juntos agora o capítulo 1, o verso 11. Só a parte das igrejas. Então olha só. Éfeso, vai lá. Eu achei que seria mais fácil porque o povo está olhando na Bíblia, mas não está. É porque tem alguns aí que estão começando depois. Quando um está em Éfeso, o outro já está lá em Pérgamo. E aí quando aquele que estava em Éfeso chega em Pérgamo, o outro já chegou lá em Laodiceia. Então vamos de novo, vem no 3. Olha na sua Bíblia. No 3. 1, 2, 3. Éfeso. Isso, perfeito, muito bem. Vocês se lembraram bem. Então, aqui no livro de Apocalipse, hoje nós vamos estudar o capítulo 5. Tem um livro lá, né, tem a menção de um livro, e é quase, a ideia é esse livro que aparece aqui na tela de vocês, inclusive o pessoal de casa. Por que esse livro está com essa aparência? Nós vamos ler agora alguns versos e você vai entender por que ele está assim.
capítulo 5, a partir do verso 1. A partir do verso 1. Verso 1 diz assim, ó: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado. Com quantos selos? 7 selos. Então o livro estava fechado e estava selado por dentro e por fora. Verso 2 continua dizendo aqui, ó: Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Agora João começa a contar a experiência que ele teve, baseado nessa situação aqui do livro estar selado, aqui no verso 4, olha só. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Gente, olha só. Esse aqui, o capítulo 5, é um dos capítulos mais importantes dentro da nossa história, porque ele tem que ver diretamente com o nosso mundo. A ideia aqui, pelo que nós lemos, é que João estava tendo uma visão, e ele viu um livro que estava selado por dentro e por fora. E aí vem um anjo e fala assim: mas quem será que é digno de abrir esse livro? E João começa a chorar. E para você que está chegando agora no livro de Apocalipse, não acompanhou desde o início, não está tão claro por que João está chorando. Simplesmente o anjo fala: quem é digno de abrir o livro? Aí João começa a chorar. E aí vem alguém, um ancião de dias, e fala assim: olha, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu, e ele é digno de abrir o livro. Os judeus esperavam um Messias. Eles leram ali a profecia de Isaías, eles estavam esperando o Messias. Só que os judeus estavam sendo oprimidos pelos romanos naquele tempo. E eles achavam que esse Messias da profecia era aquele que viria para livrá-los dos romanos. Era um Messias político, militar. Queria livrá-los ali, né? Então, quando eles viram Jesus montado num jumentinho, se desanimaram. Porque quem andava em jumento naquele tempo, montado, era servo. Rei andava montado a cavalo. E a partir dali eles não acreditaram mais que aquele Jesus que estava ali era o Messias. E quando Jesus faleceu, quando Jesus morreu e ressuscitou, eles acreditavam que Jesus foi só um profeta e que morreu e não ressuscitou ainda. E até hoje os judeus estão esperando a vinda daquele Messias da profecia de Isaías. Ainda acredita-se entre os judeus que aquele que morreu era só um profeta e ele não ressuscitou. Mas Jesus disse ali em João, no capítulo 1, que ele veio para quem? Para os seus, quando Jesus veio. E os seus, o que fizeram com ele? Não receberam. Mas aqueles que foram feitos filhos de Deus, então eles o receberam. Aí quando Jesus foi se encontrar ali com uma mulher, a mulher samaritana, né? Ela estava num poço, no horário mais quente do dia, porque ela estava com uma vida errada e não queria que as pessoas ficassem comentando da vida dela. Então ela ia no horário que não tinha ninguém, o horário mais quente para tirar água. E aí ela foi lá. E Jesus parou ali com os discípulos, né? Os discípulos foram na cidade e Jesus começou a conversar com ela. E ela disse assim: olha, quando o Messias vier, o Cristo que nós estamos esperando, o nosso povo está esperando, ele vai nos ensinar todas as coisas que você está falando aí para a gente. Aí Jesus disse: eu sou o Cristo que vocês estão esperando. Aí a mulher se espantou. Puxa, é o Cristo? Jesus se revelou para ela, por quê? Porque os samaritanos esperavam um Messias que iria livrá-los dos pecados deles. Eles esperavam o Messias certo. E aí agora, Jesus, ele então se identifica para essa mulher, e agora, o que acontece? Olha só. Voltando aqui no capítulo 5 de Apocalipse, volta ali por gentileza. Apocalipse capítulo 5, olha só, nós temos um detalhe importante aqui, ó, falando sobre o cântico.
trouxe aqui vários textos, ó. Nós não vamos ler todos. Aliás, nós vamos ler todos sim, né? A gente tem bastante tempo aqui. Todos encontraram? Apocalipse capítulo 5, dos versos 6 até o 9. Vamos ler aqui então. Eu vou ler aqui, você acompanha aí na sua casa e também aqui na igreja na sua Bíblia. Verso 6, diz assim, ó, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Quem era esse cordeiro? Jesus. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha só o verso 9 agora. E entoavam um cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olha só, esse texto aqui, João está falando que os 24 anciãos e os seres viventes começaram a cantar quando Jesus pegou o livro e abriu. Mas Jesus era rei para abrir o livro? Jesus era rei, ele foi coroado rei em algum momento? Porque só os reis podiam abrir o livro. Quem é o rei desse mundo hoje? Quem é o rei desse mundo hoje? Alguém se arrisca? Alguém em casa aí se arrisca a dizer quem é o rei desse mundo hoje, o nosso mundo, planeta Terra? Quem é, gente? O rei desse mundo hoje? Quem? Vocês disseram que é Satanás, né? Abra a Bíblia aí no livro de João. Livro de João. Se eu não me engano, é o capítulo 12. Só confirmar aqui, isso mesmo, capítulo 12, verso 31. João, capítulo 12, verso 31, diz assim, ó. Chegou o momento de ser julgado o quê? E quem que vai ser expulso? Quem? Ó, chegou o momento de ser julgado esse mundo e o príncipe dele vai ser expulso. Quem é o príncipe deste mundo? Até esse tempo ali que João estava falando. Era Satanás. Hoje, Satanás ainda é o príncipe deste mundo? Sim ou não? Vamos descobrir pela Bíblia. E quando você descobrir isso aqui, você vai ver o que tem a ver contigo. Inclusive o pessoal que está em casa. Quando que esse texto aqui aconteceu? Poucos dias ali antes de Jesus ir para a cruz. O príncipe deste mundo era, de fato, né, até aquele momento ali, Satanás. E lá no livro de Jó, depois você pode ler em casa, lá no capítulo 1 e no capítulo 2, aparece o contexto ali de que os filhos de Deus foram para o céu. Lembrando que nós temos 3 céus. O primeiro, que é esse aqui que a gente tem. Um segundo, bem mais distante do que esse. E um terceiro, onde Deus habita. Temos os 3. Essa reunião de Jó, capítulo 1 ou capítulo 2, aconteceu em um desses céus, provavelmente no segundo. E ali, os filhos de Deus que foram representar os mundos, são aqueles que representavam os mundos que Deus criou, porque nós não estamos sozinhos aqui. Deus tem outros mundos que Ele criou. E não são extraterrestres, diferentes de nós. São pessoas iguais a nós, mas com uma perfeição que nós não temos mais. E cada um desses mundos tinha um representante. Quem era o representante desse mundo aqui antes do pecado? Quem? Quem que Deus colocou ali no jardim do Éden para lavrar o jardim, para cuidar do jardim, para dar nome aos animais? Adão. Adão era o príncipe deste mundo. Nesta reunião que Deus convocou com todos os príncipes dos outros mundos, quem que deveria estar lá representando a terra?
Adão. E quem que foi no lugar? Satanás. O texto diz, veio também Satanás. Satanás foi lá representar o mundo. A gente estava muito mal de representante, muito mal. E então, chega o momento da cruz. Quando Jesus morreu, Satanás se vangloriou ali. Porque ele matou o Filho de Deus. E agora ele pensava que iria ser o príncipe deste mundo para sempre. Matei o Filho de Deus. Tinha dois momentos na história que Satanás, queria que Jesus morresse e outro que ele não morresse. O primeiro foi quando Pedro disse-lhe, Senhor, de modo isso vai te acontecer de forma nenhuma. Não queria que Jesus morresse. Porque Satanás sabia que se Jesus concluísse o sacrifício, ele perderia o direito de ser príncipe deste mundo. O próprio Satanás perderia. E quando ele quis que Jesus morresse, de fato? Quando ele nasceu e colocou no coração de Herodes que deveria matar todas as crianças, porque se Jesus crescesse, ele iria frustrar os planos do diabo. E nenhuma coisa nem outra deu certo. Jesus venceu. Quando o livro das Exaltas Nações fala sobre isso. Quando Jesus morreu, colocaram o corpo dele numa tumba, rolaram uma pedra gigante na frente, que não precisa de uma pedra tão grande, porque do outro lado tem alguém que está morto. Mas colocaram uma pedra gigante. Colocaram soldados ali, para vigiar. Os sacerdotes pediram, coloque soldados ali, vários. Porque os discípulos estavam dizendo aí, e ele também dizendo que ia ressuscitar. Vai que algum discípulo rouba o corpo e sai espalhando por aí que ele ressuscitou, e aí a gente vai ter mais problema para resolver. E o que os olhos humanos não viram era que Satanás também colocou demônios ali, vigiando a tumba. Ficou assim. Sexta-feira passou, sábado passou, chegou o pôr do sol, não sei te dizer a hora, mas desceu um anjo do céu, numa velocidade, numa glória tão grande. Anjo Gabriel, que foi aquele que ocupou o lugar de Lúcifer lá no céu, como querubim. Esse anjo desceu numa velocidade e num brilho tão espetacular que só os demônios viram. Os demônios fugiram quando viram o anjo Gabriel descer. Ele veio para ressuscitar Jesus. Os demônios fugiram. Quando o anjo Gabriel desceu, os soldados desmaiaram. E disse, filho do homem, teu pai te chama. Jesus ressuscitou. Satanás ficou furioso porque os demônios fugiram, mas ele mesmo não teve coragem de ir lá. Teve dois momentos na história que o diabo pensou que seria o fim dele. O primeiro foi quando teve as águas do dilúvio, porque brotava água do solo, e caía também. O dilúvio foi violento. E o outro momento que ele pensou que ia morrer foi quando o anjo Gabriel desceu. Ele pensou, agora é meu fim, o anjo vem para me matar. Mas o anjo tinha outro propósito. Naquele momento ali, quando Jesus ressuscitou, conhece aquela expressão, a ficha caiu? A ficha do Satanás também caiu. E ele descobriu uma coisa, que nós vamos ver com mais detalhes depois, em outro dia, mas eu vou falar para vocês agora um pequeno detalhe sobre isso. O que Satanás descobriu quando Jesus ressuscitou? Está aqui no capítulo 12 de Apocalipse. Não se estranhe de nós passarmos por tantos textos assim, porque essa é a forma certa de estudar a Bíblia. Apocalipse capítulo 12, você vai ver agora o que Satanás descobriu quando a ficha dele caiu. E isso tem que ver contigo que está aqui, tem que ver comigo também. Apocalipse capítulo 12, o verso 10. Verso 12, melhor dizendo. 12, Apocalipse 12, 12, diz assim, ó. Por isso, festejai quem? Os céus, porque o diabo não pode mais ir até lá. Quem é que vai lá agora, como representante desse mundo? Jesus. Então o céu está tranquilo, os anjos estão de boa agora, não precisa mais se preocupar. E vós que nele habitais. Ai do quê? E do mar, da terra e do mar. Por quê? O diabo desceu até vós, cheio de quê? De grande cólera, fúria, sabendo o quê? Que pouco tempo ele tem. Quando Jesus ressuscitou, a ficha dele caiu. Bom, agora eu não sou mais o príncipe deste mundo. E ele, sabendo que pouco tempo ele tem, o que ele vai fazer agora? Ele vai te destruir. Ele vai tentar te destruir. E olha aqui para mim.
O diabo vai te pegar naquilo que você é mais propenso a cair. Naquilo que você tem mais fraqueza, é onde ele vai explorar. E é onde você tem que pedir para Deus fortalecer. Por quê, gente? Porque ele desceu cheio de fúria. Desceu cheio de raiva. Porque ele sabe que agora ele não é mais o príncipe deste mundo. E aquele texto que nós estávamos lendo aqui em Apocalipse, diz que Jesus abriu o livro. Por quê? Jesus agora é o rei, é o príncipe deste mundo. Agora a gente está bem de príncipe. Jesus recuperou o direito justo de ser príncipe deste mundo. O diabo foi expulso como príncipe deste mundo. Então agora ele vai tentar destruir seu casamento, ele vai tentar destruir a sua fidelidade nos dízimos, vai tentar destruir a sua fidelidade ao sábado, ele vai tentar de tudo, ele vai tentar fazer com que você caia em todos os pecados possíveis. E isso é sabendo que pouco tempo ele tem. É porque ele sabe que pouco tempo ele tem, que logo ele vai ser destruído. Então, quanto mais pessoas ele levar para a destruição com ele, melhor. Porque se você morrer em pecado, sabe quem vai ser responsável pelo seu pecado? Você, e não ele. E o texto continua dizendo aqui, ó, agora, olha só, sobre esse novo cântico que eles estavam cantando ali. Ó. O texto está aqui na tela, só alguns. E eles entoavam um novo cântico. Olha só, o que a Bíblia fala sobre esse novo cântico que os anciãos estavam cantando ali, ó. Salmo 33, verso 3. Cantai-lhe um cântico novo. Salmo 40, verso 3. Pôs um novo cântico na minha boca. Ou seja, é uma nova experiência não vivida. Que experiência nova é essa que esse novo cântico traz? É a experiência da salvação dos pecados pelo sangue de Cristo. E é essa experiência que Deus quer que você experimente o tempo todo, todos os dias, sabendo que agora você tem um príncipe que está preocupado com a sua salvação. Há quanto tempo você está vindo aqui na igreja e a tua família tem ficado para trás? Há quanto tempo você tem sentado nesses bancos aqui, acompanhado as orações, e os teus filhos têm ficado em casa? Lembre-se, a gente não pode brincar de ser cristão. O diabo não brinca de ser diabo. Tinha uma senhorinha que ela encontrava ponto positivo em tudo. Tudo que ela falava, tudo que o povo perguntava para ela, só via o lado positivo das coisas. E um dia quiseram pregar uma peça nela, né? Vou ver se ela acha alguma coisa boa no diabo, agora ela vai ver. Aí falaram assim, o diabo é mau, né? Aí ela, mas ele é perseverante. O diabo é mau. E ele é perseverante. Enquanto ele não te arrastar para o fundo do poço, onde você não veja nem mais as paredes, ele não vai ficar tranquilo. O diabo não quer só te levar para o fundo do poço junto com a sua família. Ele está perseverando em te humilhar também. O diabo quer humilhar você para atingir a Deus, o caráter de Deus. Olha só o que eu faço com teus filhos. Olha só até onde eu levei ele. Olha só o pecado que eu levei ele até agora. E ele vai mais fundo ainda. Eu vou colocar ele na lama. Eu vou humilhar ele diante da sociedade, diante da família e diante de ti. É isso que o diabo está fazendo. Está furioso. E daqui a pouquinho eu vou dizer como é que você se livra disso. Como que você se livra disso. Só vou mostrar para vocês aqui agora, quando você tem uma experiência com Cristo, quando alguém tem uma experiência com Cristo, o que ela recebe em troca. Primeiro, os anciãos. Olha só o cântico dos anciãos aqui, ó. Apocalipse 5, verso 11 e 12. E os anciãos cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esses anciãos aqui, e quando chegar lá no céu, vocês vão conhecer, vão saber quem é, de fato. Eles tiveram a experiência de ver Jesus salvando muita gente. Quem sabe você que está aqui na igreja de São Joaquim, o pessoal que está assistindo em casa, de vários cantos do país, serão salvos. E essa é uma nova experiência. Olha só o cântico aqui dos anjos. Só que coisa bela, dos anjos. Verso 13. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação.
e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E agora o cântico dos seres humanos, das criaturas que Jesus resgatou. Olha só a nossa experiência. Ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram. Olha só, se você quer entoar esse cântico junto com a tua família, você precisa passar pela experiência de ter uma conexão com Deus, de ter um contato com Deus o tempo todo. Eu vou sempre repetir o que eu vou falar aqui agora. As pessoas que eu visito sabem que eu falo isso também nas casas. A base da tua família não é o teu emprego. A base da tua família não é a conquista de uma casa. A base da tua família não é ser bem-sucedido nesse mundo aqui. A base da tua família é o estudo da Bíblia e a oração. Ou seja, o culto familiar, o culto pessoal, a meditação. É assim que você vence. Porque a Bíblia diz que o diabo é como um leão, né? Pronto para fazer o quê? Para devorar. Você já esteve de frente de um leão? Já viu um leão caçando? Dificilmente um leão caça. Porque como eles andam em bandos, quem cerca as presas e corre atrás são as leoas. E elas são agressivas, elas mordem direto no pescoço. Sabe por que os animais, os mais agressivos, né, eles mordem direto no pescoço, né? Porque aqui tem a artéria e ela jorra sangue muito mais rápido e a presa morre mais rápido também. Os animais sabem disso, o leão sabe disso, a leoa sabe disso. Mas já vi um leão atacando? Eu já vi, não pessoalmente. O leão ele vai a passos de algodão, bem lento. Ele abaixa e a presa fica ali olhando para um lado, para o outro, ele abaixa e fica ali. O sol queimando, ele fica ali. Ele levanta de novo, começa a andar. Quando a presa está totalmente distraída, ele rosna ali, né? Ele ruge e avança no pescoço. O leão é enorme e dificilmente uma presa escapa. E a Bíblia diz que o diabo é assim. Ele está andando ali atrás de você a passos lentos, para você achar que ele não está ali, que ele não está te analisando, que ele não está vendo você tomar decisões erradas. E quando você tomar uma decisão errada, ele vai te abocanhar de uma forma tão grande que você vai ter vergonha de contar para Deus os seus erros, os seus pecados. E ele vai dizer, Deus não vai te perdoar. E você vai acreditar nisso. Lembre-se sempre de que o teu escudo está aqui, ó. O teu escudo está aqui. É esse livro. É esse livro que você tem que meditar. Quando o diabo vier te tentar, você tem que dizer, assim diz o Senhor. É assim que você vence. O próprio Novo Testamento insiste em dizer que quando o diabo lança uma tentação, Deus lança também uma saída. Então não tem nada que você foi tentado até hoje que você não pudesse se livrar. Nada do que ainda vai ser tentado que você não possa se livrar. Lembre-se, ele desceu com grande fúria, sabendo que pouco tempo ele tem. E desse episódio já se passaram 2000 anos. 2000 anos. E ele desceu com a mesma fúria. Proteja você e tua família. Coloque Deus em primeiro lugar antes de sair de casa. Não saia sem antes meditar, sem antes ler, sem antes orar. Não saia. Faça isso. Não brinque de ser cristão. O diabo não está brincando de ser diabo. Que Deus te abençoe e te ajude a tomar as melhores decisões sempre. Não negligencie esse livro aqui, em nenhum momento. Porque o momento em que você negligenciá-lo, o momento em que você parar de orar, o momento em que você parar de estudar a Bíblia, será um momento em que você já está preparando a sua queda. E tem algumas quedas que são bem difíceis de levantar. E tem outras que a pessoa não levanta mais.
mas que o sangue de Cristo recaia sobre você, te purifique, e que a mesma força que Ele tem como leão, te proteja da cilada de Satanás. Que Deus te abençoe. Vamos colocar em pé? Vamos fazer uma oração? Vamos orar então. Nosso grande e eterno Deus, nós somos gratos a Ti todos os dias porque o Senhor tem mantido a nossa vida, tem cuidado de nós, tem sido o nosso grande Deus, nosso Pai eterno. Hoje nós vimos pela Tua palavra que o diabo não é mais o príncipe deste mundo. Jesus é o príncipe deste mundo. Jesus é quem nos governa. Jesus é quem nos sustenta. Ele é quem nos representa. Mas o diabo não está deixando barato. Quantas famílias, Senhor, que estão aqui na igreja hoje, aqueles que estão assistindo em casa e que estão passando por duras provas e tentações e dificuldades e às vezes pensam até em desistir. Mas eu te peço que o Senhor esteja com essa pessoa nesse momento para ajudá-la a vencer, para ajudá-la a ser forte, para ajudá-la a não desistir. E aquele que tem o filho que não tem mais solução diante dos nossos próprios olhos, que o Senhor coloque a esperança no coração desta mãe, desse pai, para interceder por ele, para que o Senhor mude o caminho desse filho também, não importa a situação em que ele esteja. Aquele casamento que está sendo destruído, que o diabo tem ganhado cada vez mais espaço, que o Senhor pare ele agora, e que este casal que está em crise possa te buscar em oração e assim se fortalecer e resolver as dificuldades que estão enfrentando. E se alguém aqui não está lendo a Tua palavra, não está meditando, não está orando, não tem te priorizado logo antes de sair de casa, que o Senhor reacenda a chama da esperança no coração desta pessoa e que nessa próxima madrugada, nesse próximo dia de trabalho, antes de fazer qualquer coisa, que ela te busque de todo o coração e que se prepare para enfrentar um dia inteiro. A todos nós queremos um cântico novo, uma experiência nova, e que essa experiência nova nos leve até a salvação. Nos mantenha fiéis, Senhor. Esteja conosco aqui fiéis o tempo todo e não deixe que ninguém aqui se desanime. Em nome de Jesus nós oramos e confiamos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Próximo domingo vamos dar a continuidade aqui. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.